E a partir de hoje, o Jornal da Record recebe os candidatos à presidência da República para uma série de entrevistas. A ordem foi decidida em sorteio com a presença de representantes dos partidos. E nós começamos com a candidata Marina Silva, do PSB. Boa noite, candidata. Desde já, muito obrigada pela sua presença aqui na bancada do Jornal da Record. Boa noite, candidata. Essa entrevista tem duração de 11 minutos, mais para perguntas e respostas, mais 1 minuto para suas considerações finais. E o tempo começa a contar a partir de agora. Adriana. Candidata, na última sexta-feira surgiu uma grave denúncia de um escândalo de corrupção envolvendo contratos da Petrobras. E um dos nomes citados como envolvido nessa denúncia de corrupção é o de Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco. E como todos nós sabemos, até a data do dia 13 de agosto, quando morreu num acidente aéreo, Eduardo Campos era o principal nome do seu partido e candidato à presidência. Como é que a senhora explica o envolvimento do nome de Eduardo Campos nessa grave denúncia de corrupção? Em primeiro lugar, Adriana, é uma citação. E na matéria não tem nenhum fato determinado. Em segundo lugar, o processo está em investigação. E o que nós queremos é que as investigações sejam feitas com todo rigor e que aqueles que são culpados sejam punidos e os que são inocentes que sejam inocentados. Não temos nenhum compromisso com inverdades. Nós queremos a verdade. A Polícia Federal, o Ministério Público, todos os que estão envolvidos nesse processo de investigação devem fazer o seu trabalho com autonomia e isenção para que a sociedade brasileira tenha os esclarecimentos do que está acontecendo em relação à Petrobras, que era uma empresa respeitada, valorizada e que no atual governo está 4 vezes mais endividada e o seu patrimônio equivalente a apenas a metade do que era quando a presidente Dilma assumiu o governo. Agora, candidata, a senhora pede ponderação, isenção na investigação, mas se apressou a dizer, como nós acabamos de mostrar aqui no jornal, que o atual governo manteve uma quadrilha dentro da Petrobras. A senhora está usando 2 pesos e 2 medidas para o Eduardo Campos, nome forte do seu partido até a morte dele, isenção e calma, e para os petistas, a senhora já decreta que houve uma quadrilha? Você sabe que houve um escândalo que está comprovado no caso da compra de Passadena. E outros tantos na Petrobras, esse não é um único escândalo, nós temos vários escândalos. Os meios de comunicação fartamente têm dito todos os problemas de corrupção que têm acontecido na Petrobras. Uma empresa que era eficiente e que hoje está numa situação de completa insolvência em função da incompetência. Quando eu digo que devem ser feitas investigações com isenção, é para que não haja nenhum tipo de interferência política, que a Polícia Federal, que o Ministério Público possam fazer o seu trabalho com autonomia. Doem quem doer, seja quem for. Nós queremos a verdade. Isso não tem nada a ver com 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas é querer se promover à custa de escândalo. Eu quero ver o Brasil sendo debatido e que a gente possa fazer o debate em cima das coisas boas, né? Existem pessoas que gostam mesmo do quanto pior, melhor, e gostariam de puxar o nome de todas as pessoas para a lama. Candidata. Independente de quem esteja nessa lista, seja o que for, doem quem doer, nós queremos a verdade. Essa é a determinação do PSB, essa é a minha determinação e essa é a determinação do povo brasileiro. O povo brasileiro quer a verdade e a punição dos culpados que forem culpados. Candidata, a senhora defende que o atual governo deve fazer ainda esse ano reajustes nas contas de luz e também no preço da gasolina. E se isso não acontecer, se eleita, a senhora, um dos primeiros atos será o aumento do preço da gasolina e da luz? O atual governo levou o nosso país a uma situação de muita dificuldade econômica. Nós temos uma realidade em que nós vemos uma presidente que foi eleita dizendo que ia controlar a inflação, que ia fazer o país crescer e baixar juros, vai entregar o país com juros altos, crescimento baixo e com uma inflação acima do teto da meta. O que nós temos dito é que o governo tem a responsabilidade de parar com os preços administrados sendo manipulados para controlar artificialmente a inflação. Ela já sinalizou que vai começar a fazer o ajuste do preço da gasolina. Inclusive, chegou a dizer que vai fazer mudança na sua equipe econômica. Obviamente que agora
é tarde, porque quem vai fazer a mudança é a sociedade brasileira, que vai tirar Dilma Rousseff do governo, porque se comprometeu que iria controlar a inflação, fazer o país crescer, baixar os juros, e nada disso é realidade na vida do nosso país. Então, o que nós estamos dizendo é que um país como o nosso não pode sacrificar o seu futuro em nome de ganhar essa ou aquela eleição. Tem que fazer o que precisa ser feito. Agora, candidato, nós temos uma pergunta do nosso colega Heródoto Barbeiro, âncora do Jornal da Record News, que a senhora vai acompanhar naquele monitor. Candidata Marina Silva, a realidade política mostra que um presidente sem apoio no Congresso não consegue governar o Brasil. A sua coligação tem poucos deputados e a senhora disse que não vai fazer acordos com os representantes que chama de a velha política. O seu vice diz que a senhora vai governar com a força das ruas. Afinal, o que essa prática significa? Por favor, essa prática significa, Heródoto, que a gente não pode desistir do Brasil, como disse o Eduardo Campos, que nós queremos governar com os melhores de todos os partidos. Pessoas boas existem em todos os partidos. O problema é que eles estão no banco de reserva. E, infelizmente, na cultura política da maioria das pessoas, quando você diz que quer uma gestão eficiente, uma gestão que não é baseada na distribuição de pedaços do Estado para que cada partido possa chamar de seu, as pessoas sempre duvidam. Eu fui ministra do Meio Ambiente, aprovei vários projetos de lei no Congresso, a Lei de Gestão de Florestas Públicas, a Lei da Mata Atlântica, a criação do Serviço Florestal brasileiro, várias leis com o Congresso negociando legitimamente com os partidos, mas fazendo a mobilização para que eles se convencessem que as propostas eram boas. É isso que nós vamos fazer, conversar com aqueles homens e mulheres de bem que têm respeito pelo cidadão e que querem ver o Brasil melhorar. Nós vamos fazer uma governabilidade programática, não é a governabilidade pragmática que é feita pelo atual governo, e que no atual governo essa maioria é artificial, porque a cada projeto que o governo manda para o Congresso é um Deus nos acuda, e muita gente chantageando o governo, pedindo mais um pedaço do Estado para poder votar em projetos importantes. Essa governabilidade não pode continuar, porque ela está sendo feita em prejuízo do Estado e em prejuízo do país. Essa nossa entrevista está sendo transmitida pela internet simultaneamente pelo portal r7.com. E eu tenho aqui uma pergunta formulada pelos nossos companheiros jornalistas do portal R7. Até agora, nessa campanha, candidata, a senhora lançou um plano de governo que foi obrigado a mudar alguns tópicos dele e continua recebendo críticas e pressão para mudar outros. A justificativa que a senhora apresentou nos casos do casamento gay e do uso de energia nuclear é de que foram falhas da equipe, falhas de revisão. O eleitor pode confiar no seu plano de governo, candidata? O eleitor pode confiar em quem apresenta um plano de governo. Eu acho que o eleitor não deve confiar em quem não apresenta um plano de governo, faz uma série de pontos genéricos, utiliza o plano de governo que foi apresentado pela nossa aliança, que é o único apresentado até agora, para ficar fazendo um processo de desqualificação das propostas que ali estão. Eu gostaria muito de ver o que a presidente Dilma pensa sobre a educação, que precisa ganhar qualidade, a educação de tempo integral. Gostaria muito de saber o que vai ser feito em relação às creches, que ela se comprometeu em construir 6.000 creches e até agora só entregou 400 e 700 estão em processo de construção. Ou seja, vai fazer com as que estão em processo 1.100 creches para uma promessa de 6.000. Eu gostaria de verificar como é que ela vai fazer para reduzir a inflação, para não permitir que o nosso país continue desacreditado sem investimento e que o governador Aécio também apresentasse o seu plano de governo. As pessoas podem sim confiar em quem apresenta um plano para governar o Brasil, debater, receber as críticas dos adversários, dos cidadãos, dos empresários, dos trabalhadores, das juventudes. É assim que se deve governar um país. É isso que nós estamos fazendo. E as correções, elas são naturais. O pior é não assumir quando se comete um erro. Foi um erro de processo.
A equipe da coordenação do plano de governo fez as correções. Agora, é lamentável que existe uma cultura de que o político deve persistir no erro, como faz aqueles que estão me criticando. Candidata, para a gente seguir com outros assuntos, é um direito do eleitor saber a opinião pessoal do candidato à presidência sobre assuntos polêmicos. Então, eu gostaria de pedir à senhora a sua opinião sobre alguns temas, sim ou não, e uma breve explicação de por quê. Legalização do aborto, sim ou não e por quê? Eu, pessoalmente, sou contra porque a sociedade brasileira sabe que esse é um tema complexo, que envolve questões morais, questões filosóficas, questões ligadas à espiritualidade. Agora, o debate deve acontecer. O debate deve acontecer e deve ser feito de forma respeitosa para com todos aqueles que têm uma opinião séria sobre o tema. Outro tema, redução da maioridade penal para 16 anos. Eu sou contra, porque se o problema da criminalidade, da violência, fosse em relação aos adolescentes, quando as pessoas ficam adultas, como dizia o Eduardo Campos, não se teria mais violência. É uma questão complexa que não pode ser simplificada, tratando apenas como caso de polícia. Candidata. Tem que dar oportunidade para que os jovens possam ter uma vida digna e poder ser educado adequadamente na fase correta e não se entregar à violência. Tema. Homofobia deve ser crime, sim ou não? Rapidamente, porque a gente já chega no minuto final. Não devemos aceitar qualquer forma de preconceito em relação a quem quer que seja. Mas deve ser crime, sim ou não? Se for praticado como discriminação a uma pessoa pela sua orientação pessoal, não deve ser tolerado pela justiça. Candidata, 1 minuto para suas considerações finais. Tivemos a oportunidade de apresentar um plano de governo. Os brasileiros estão vendo que nós apresentamos propostas para a educação de tempo integral, para que as nossas crianças tenham uma educação de qualidade, o passe livre para que os nossos jovens possam ir para a escola com dignidade. Apresentamos um plano para a segurança, para que a violência seja combatida e a vida seja valorizada. Uma série de propostas importantes para desenvolver o nosso país com proteção ao meio ambiente. Todos os brasileiros sabem que para governar um país é preciso, em primeiro lugar, buscar aqueles que têm as melhores propostas e têm competência, compromisso, honestidade. Nós queremos governar com os melhores do nosso país. E queremos fazer um governo para todos. Nós agradecemos a sua presença aqui no Jornal da Record. Tempo cumprido, 12 minutos. Muito obrigada pela sua presença aqui no JR. Muito obrigada.